disponibilizar para vocês e acabei de ver que eu não disponibilizei o anterior para o pessoal. Depois eu vou colocar lá. Bom, vocês estão sabendo que existe a partir do dia 18, a gente vai usar uma outra plataforma para as aulas, que é lá o Google Classroom, tá? E então era importante que vocês verificassem tudo, como é que faz, para poder entrar no Google Classroom e a gente poder conversar lá. Então, eu estou pensando em fazer um teste amanhã, né? Amanhã é sexta, não, hoje é quinta. Amanhã que a gente tem aula, né? Isso, amanhã as duas primeiras. Então, a gente faz um teste amanhã com essa nova plataforma, só que para isso vocês precisam todos entrarem lá, revisarem lá o que precisa ser feito, para a gente poder testar e aí a gente faz uma atividade meio teste amanhã, tá? Com uma coisinha para vocês entregarem lá, só para a gente fazer uma avaliação para ver se funciona a ferramenta para a gente. Tudo bem? Tá bom. Tá. Vocês já usaram com outra disciplina, não? Usamos com a Tati. Ah, a Tati já fez? Beleza. Então tá bom. Então, se já usaram, já deve ter mais ou menos o esquema ajeitado. Daí eu vou deixar para a gente fazer amanhã e aí a gente testa e vê se dá tudo certo. Que eu fiz uma hoje, mas não gostei muito, mas acho que era porque eu também não estava muito acertado no negócio. Então vamos lá, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre o PIB. Depois eu queria conversar basicamente com vocês também sobre aquilo que vocês postaram lá, né? Cadê aqui? Isso. Compartilhar, não dá. Peraí, vamos fazer de novo. Só um pouquinho. Aqui. Compartilhar, PowerPoint. Cadê o PowerPoint aqui? Pronto. Estão vendo aí uma telinha do PIB aí? Está. Então, beleza. Uhum. Então, vamos lá. Então, o que eu tinha comentado com vocês era que a gente vai começar. Eu quero finalizar esses slides aqui, que fala sobre PIB e tal, porque não são muitos, são poucos, só para a gente encerrar esse assunto. Eu acho que a gente consegue encerrar aí uma meia hora aí, e aí a gente pode eventualmente discutir sobre aqueles posts que vocês fizeram lá para mim, sobre as notícias do PIB e da pandemia, tá? Eu separei alguns aqui para vocês, que vocês mesmo entregaram e a gente conversa. Então, basicamente, o que a gente discutiu na aula passada, começamos a falar sobre PIB, aí entramos no intervalo, que era a identificação, vamos dizer assim, da posição do Brasil em termos de economia mundial. Tá? Então, se você olhar, se você observar, nós temos uma... Espera aí que desligou meu negócio aqui. Alguma coisa aconteceu. Aí. Nós temos uma posição, vamos dizer assim, podemos dizer isso, em termos de capacidade de gerar dinheiro, tá? Então, se você olhar aqui, ó, o PIB, maior PIB mundial é o PIB dos Estados Unidos, tá? E na casa aí veja assim, 18 trilhões de dólares, tá? Depois disso vem a China, com 11 trilhões, Japão com 4,7, olha a diferença, Alemanha com 3,4, Reino Unido com 2,6, França, Índia, Itália e Brasil. Tá? Então, a queda generalizada que vai ocorrer aí devido ao Covid, coronavírus,
provavelmente vai fazer com que esses números caiam bastante, né? A recessão é uma visão mundial aí do que eventualmente vai acontecer. Talvez haja algum tipo de modificação nessa faixa nessa, vamos dizer assim, esse desenho que está aí colocado, tá? Mas mais ou menos em termos de volume de produção mundial, né, de consumo, de geração de riquezas, de uma certa forma, são essas as 10 economias do mundo. Então, os Estados Unidos e o Brasil está em nono e normalmente ou fica em oitavo ou fica em nono, fica, vamos dizer assim, trocando com a Itália. Às vezes a Itália está em oitavo, às vezes o Brasil está em oitavo, então fica mais ou menos que trocando em cima disso daí. É claro que são apenas números, né? Depois a gente pode discutir melhor. Falando então em termos de cada um desses 10, né? A gente tem, por exemplo, o Canadá, que fica pouca coisa atrás do Brasil em termos de volume, né? Não estou falando em termos de qualidade de vida, não estou falando nada em relação, estou falando em volume de dinheiro, quantidade. Né? Bom, o Canadá também na faixa de 1,8, vai, 1,7 alguma coisa. Apesar de grande produção industrial, o Canadá se diferencia de outros países pelo setor primário ter grande importância na economia do país. Obviamente, se você olhar a geografia, o Canadá é um enorme país e, obviamente, se utiliza muito desses espaços, né, na produção de bens da própria agricultura também. Tá? Então, é um grande exportador de gás natural, petróleo, recursos naturais, agrícolas, né, como a gente comentou. Então, existe também esses aspectos aí da utilização. Tá? Mas está um pouquinho abaixo em termos de volume de produção em relação ao Brasil. O nono, então, é o Brasil, com na faixa de 2,14 trilhões de dólares. Devido à crise econômica, o Brasil perdeu 2 posições no ranking. Porém, continua entre as maiores economias do mundo e estimativa que deverá continuar por aqui. A gente não sabe mais nada em relação a isso, devido a essa recessão, não sabe como é que vai acontecer. O maior produtor de café, 150 anos, e o quarto maior mercado de automóveis, com uma enorme diversidade. O país é ativo no setor de mineração, agricultura, manufatura e serviços. Tá? Claro, temos carne, temos produção de soja, muita coisa que a gente tem uma liderança interessante aí sobre esse ponto de vista, né? Se a gente falar de PIB mundial. Em oitavo, temos a Itália, acima do Brasil, mais uma receita muito grande, vamos dizer assim, de industrialização também, de exportação, né? Apesar de não ter muitas grandes empresas multinacionais, né? Existem muitas pequenas empresas que atuam mundialmente, né? E principalmente mercado de luxo, mercado de alta costura, esse tipo de coisa, e obviamente também um grande atrativo na área de serviços de turismo, né? Que sofreu um baque extremamente grande aí com essa epidemia que está acontecendo. Tá? Esses dados são de 2018, tá? Então temos 2 anos de diferença aí. Na Índia, né, acima da Itália, 2,85 trilhões, perdão, de dólares. A taxa de crescimento na faixa de 5,8, abaixo apenas da China. É um dos países com crescimento mais acelerado. Ela tem um recurso extremamente valioso, que é a quantidade de pessoas disponíveis para poder trabalhar. Né? Então, na Índia, a mão de obra é o que não falta, né? Como na China também. Né? Então, é o que apresenta a maior força de trabalho mundial, contando com 513 milhões de pessoas na força de trabalho. Você vê, o Brasil tem na faixa de 220 milhões de pessoas, você tem que pensar aí na faixa de trabalho em torno de 30% a 40% disso. Então, veja a diferença. Né? E 54% da sua produção está no setor de serviços. Tá? Acima da Índia, nós temos a França, tá? Embora em declínio, né? Grandes empresas estatais. A França tem um modelo um pouco diferente, ela é muito baseada na utilização de grandes empresas estatais ou a estatização da economia. O Estado é sócio de muitas empresas lá, né?
Desde os anos 90, o país vem gradualmente tomando o setor estatal mais corporativo, porém o governo continua exercendo grande influência em setores de infraestrutura, construção de estrada de ferro, eletricidade, telecomunicações. Então tem uma ação e, obviamente, a questão do serviço na área de turismo é extremamente importante, que sofreu bastante, mas também com essa tal da epidemia que nós temos aí. Acima da França, temos o Reino Unido, quase 3 trilhões de dólares, né? É o centro financeiro, em conjunto com Nova York, é o principal centro financeiro do mundo, né? Então, muita coisa acontece lá. A terceira maior parte do PIB do Reino Unido também na área de serviços. Então, se você nota que as grandes economias, pode parecer até estranho isso, mas as grandes economias, quanto mais desenvolvido o país, mais a economia se baseia na área de serviços. Tá? Então, serviço é serviço bancário, serviço de alimentação, serviço de lazer, turismo, tudo isso, obviamente, empacotado sobre a área de serviços. Né? Em contrapartida, a gente pode ter serviços, eu tenho indústrias e tenho, obviamente, a parte de agroindústria. Tá? Então, a agroindústria é separado da indústria. Tá? Então, agroindústria, indústria e serviços. Então, eu tenho basicamente esses três motores das economias. Ok? Então, Londres, ou, perdão, Reino Unido. E eu tenho em quarto, Alemanha, acima do Reino Unido, mais forte em termos econômicos, Alemanha. Tá? E aí é o país que mais exporta, sendo que 70% do seu PIB é gerado pelo setor de serviços também. Ó, presta atenção, setor de serviços. 29% pela indústria e 0,9% da agricultura. Tornou-se maior referência de produção de engenharia. Então, na área de engenharia, mecânica, elétrica, telecomunicações, ela é muito forte em relação a isso e tem, vamos dizer assim, fortaleza em relação a essa produção de bens e geração e exportação também. O que mais? Em terceiro lugar, Japão. Mais do que a Alemanha, Japão. Você veja a diferença, nós temos 4,2 para 5,1 trilhões de dólares. Líder na pesquisa científica e no desenvolvimento tecnológico, maior banco do mundo, Mitsubishi Financial Group. A economia japonesa depende essencialmente da forte cooperação entre o governo e a indústria. Um grande investimento em alta tecnologia, prática de redução de desperdício e reciclagem de materiais. Então, o Japão é uma grande fábrica, né? Então, se você olha as coisas acontecendo, e não é por, vamos dizer assim, por acaso que os métodos de processos, né, de otimização de processos, melhoria contínua, né, just in time, Kanban, Jidoka, tudo isso de uma certa forma veio do Japão, que busca essa melhoria contínua, né, busca continuamente essa melhoria, essa otimização, de fazer mais com menos. Né? Porque num pequeno território, muita gente ele precisa necessariamente de soluções mais interessantes do que aquelas em que, por exemplo, num grande país como Brasil, Canadá, Estados Unidos, nós temos muito espaço. Então, a nossa condição acaba permitindo que a gente seja mais ou menos rigoroso nesse processo da economia que eu digo da otimização de processos. Né? Tem uma historinha, inclusive, do próprio Japão, que quando Taishi Ono, que foi um dos grandes, vamos dizer assim, pensadores do sistema Toyota de produção, que depois se transformou em, a gente hoje conhece ocidentalmente como Just in Time e companhia, obviamente junto com outras filosofias, mas quando ele visitou os Estados Unidos, ele fez uma série de visitas nos Estados Unidos para produção, para promoção do seu tear, que ele fez, vamos dizer assim, o grande foco inicial dele era o tear. Ele verificou e visitou diversas fábricas americanas, porque na época ele estava começando a produzir também automóveis. Ele visitou muitas montadoras, inclusive a maior fábrica que houve nos Estados Unidos, que era em Detroit, a fábrica da Ford. Aí ficou bestificado com a quantidade de desperdícios existentes nesse tipo de fabricação, que era a fabricação essencialmente empurrada, que a gente chama, né? Em contrário, ou ao contrário daquilo que foi
colocado em prática no Japão, que era o processo puxado, tá? Mas essa é uma história mais longa aí, dá para a gente contar, e quem quiser conversar sobre isso, a gente bate um papo depois. Então, tá aí o Japão com 5,1 trilhões em terceiro lugar. Em segundo lugar, nós temos a própria China. A China com 14 trilhões. Olha a diferença, de 5,1 para 14. Né? O PIB, o maior crescimento econômico do mundo, representa um aumento médio de 10%, ou seja, todo ano cresce 10% real. Tá? Composto uma economia mista, resultando de formas econômicas e tal, fazendas privatizadas. Né? Então, de uma maneira geral, é um sistema misto. Né? Já foi bem mais estatal. Hoje é possível você ser um empresário na China e ganhar dinheiro sem nenhum problema. Claro que ainda tem algumas certas restrições, tem aquela questão do partido e tal, mas de uma certa forma já está bem melhor do que era no passado. Tá? E muita produção, muita gente, muito dinheiro, tá? Acaba gerando esse tamanho de PIB aí, 14 trilhões de dólares anuais. Tá? E em primeiro lugar, vamos lá, primeiro lugar, Estados Unidos, com 20,4 trilhões de dólares. Responsável por cerca de, perdão, 24% do PIB mundial. São o maior importador e terceiro maior importador, terceiro maior exportador de produtos do mundo. Grandes marcas globais, Coca-Cola, Nike, McDonald's, Apple, GE, um monte de marcas e condições. Então, a gente pode dizer até que, mesmo rivalizando com a Europa, os Estados Unidos, de uma certa forma, aculturaram, né, o nosso padrão de consumo. Então, de uma certa forma, a gente pode até dizer que a gente, entre aspas, sonha em consumir igual um americano, né? De ter aquelas coisas em casa, de ter lá o forno micro-ondas, de ter lavar-louça, não sei o quê, os tipos de casa. Então, a gente idealiza aquilo como um padrão de vida para nós interessante, né? Em contraste, muitas vezes, com outras civilizações, principalmente orientais e, claramente, também as europeias, onde a visão um pouquinho de tipo de vida, estilo de vida, maneira de consumo é completamente diferente. Então, o grande motor da economia americana, obviamente, além das exportações, é principalmente o consumidor americano. É muita gente consumindo muito, ganhando muito e consumindo muito. Ali é onde a roda da economia funciona de maneira absurda, né? Onde a geração de renda faz o aumento do consumo, esse aumento do consumo gera produção, que gera emprego, que gera renda, que gera produção, que gera emprego, que gera renda. Então, é como a gente enxergasse, basicamente, o sistema capitalista funcionando de maneira ideal, vamos dizer assim. Claro, muitos problemas, muitas coisas, também não aquilo tudo, mas aonde nasceu, onde se pensa que o sistema, em tese, funciona de maneira mais próxima daquilo que ele foi idealizado. Tá? Agora tem uma outra figura, nesse slide aqui, eu gosto muito desse slide, que ele mostra uma coisa bem interessante. Se você olhar aqui, cada um desses pedaços são países, certo? Então, obviamente, o maior aqui, o pedaço maior, é 24% praticamente os Estados Unidos. Você pega a China aqui, ó, você pega Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, tá? E você tem aqui, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, que tem um negócio aqui bem na frente. O que está mostrando aqui? O Brasil está em vermelhinho ali? Consigo enxergar que tem um negócio que está bem na frente aqui, peraí. Deixa eu ver. Exatamente. Desculpa, tive que desmarcar, porque o negócio aqui estava bem em cima. Né? E se você observar, né, cada uma dessas áreas aqui representa, vamos dizer assim, um tamanho de PIB. Tá? Então, dá para você ver aqui ó, o tamanho da Austrália, Coreia do Sul, da Índia, da Rússia, Suécia, Espanha,
né? Então, o PIB brasileiro está na faixa aí de 3,15 do PIB mundial. Argentina, 0,6. Tá? Colômbia, 0,54. África do Sul, 0,46. Taiwan, né? Observe, Áustria, né? A Netherlands lá, que são Holanda, né? Agora tem uma outra coisa interessante aqui. Observe que existem 3 cores aqui, uma cor mais escura, um pouco mais clara e outra bem clarinha. O que significa isso? Ó, serviços é o mais escuro, um pouquinho mais claro, indústria e bem mais clarinho, agricultura. Observe o tamanho do PIB americano, tudo isso daqui relativo à área de serviços. Isso aqui relativo à indústria, isso aqui relativo à agricultura. Olha aqui o Japão, né? Alemanha, China, bastante superior aqui à parte de agricultura. O Brasil também. Tá? Então, observe que, de uma certa forma, a gente tem essa visão bastante clara aí de que realmente a área de serviços é uma área forte em termos de expansão, né, sob o ponto de vista de PIB. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Não abriu para pergunta nenhuma? Vocês estão me escutando? Tá tudo bem? Tudo certo, professor. Tudo certo, Lesimar? Ok, Douglas, obrigado. Tiago, alguma coisa? Sara? Não, professor, estamos. Estamos prestando atenção na aula, professor. Beleza, Nari? Ok. Tamo junto aí, professor. Falou, Douglas. Maria, tudo bem? Bom, então, o que eu queria compartilhar com vocês, basicamente, principalmente esses dados. Tem mais algumas coisinhas aqui, né? Mas isso aqui são mais notícias, né? E que são notícias, vamos dizer assim, já meio passadas, né? O PIB do Brasil tem alta de 0,4 no segundo trimestre de 2019, acima do esperado pelo mercado. Hoje em dia, isso já não quer dizer muita coisa, né? A gente pode ver aqui a evolução do PIB do Brasil, né, nos anos anteriores, aqui, ó, 2009. Opa, mudei aqui meu negócio aqui, o que eu fiz? Aí, pronto. 2009, 2010, 2011. Ó, 2010 nós tivemos esse, né, um crescimento de 7,53, 3,97, 1,92, 3, 0,50, 3,55. Professor, parou de compartilhar? Parou de compartilhar? Agora foi. Foi? Estão vendo? Estão vendo o gráfico aqui, Sim. né? Tá bom, beleza. Então, quedas e aumento em 2017, 18, 19. Tem o fechamento aqui, a gente poderia pegar aqui, mas é muito ruinzinho, muito pouco, tá? E 20 agora, qual é a previsão? Segundo vocês viram aí, qual é a nossa previsão para 2020? Alguém lembra? Queda. Uma Se não queda. me engano, era de 7%. Uma Quanto? coisa assim. Teve uma queda de 7,4%. Eu já vi de tudo, né? Se os analistas gostam também, a gente nunca sabe, mas eu ficaria na casa aí dos 3, 4, até 5% aí de queda, de recessão, ou seja, de diminuição de perda econômica, né? E se imaginar isso tudo no mundo, né? A quanto isso acabou gerando de impacto, né? Bom, vamos ver mais o que nós temos aqui. Quando ele fala de PIB também é uma coisa muito relativa, né? Porque uma quantidade de dinheiro depende da quantidade de gente que você tem ali dentro daquele país, né? Então, se você pegar o PIB per capita, PIB chinês divide pela quantidade de chinês que tem lá, o PIB indiano divide pela quantidade de indianos que tem lá, né? A conta fica talvez um pouco mais relativa, permite que a gente consiga enxergar melhor. Números absolutos normalmente geram um pouquinho de confusão, tá? Apesar de que a gente conseguiu fazer uma análise até relativa quando comparamos esses números absolutos com os outros números absolutos, tá? Aí esse número faz um pouco mais de sentido. Agora, quando a gente só olha o número especificamente, às vezes pode não perceber algumas coisas. Aí o PIB per capita talvez seja uma coisa mais interessante, né? O que é o PIB per capita?
é o PIB dividido pela quantidade de habitantes. Ponto. Né? Então, é um indicador muito utilizado na macroeconomia, que tem como objetivo a economia de um país, estado, região. O PIB é usado como indicador, pois quanto mais rico o país, mais seus cidadãos se beneficiam. Ou seja, em tese, o PIB per capita é, não, vamos dizer assim, mais importante sob o ponto de vista do cidadão do que necessariamente o PIB. Né? Se você olhar um PIB enorme do país, mas uma grande desigualdade acaba refletido num PIB per capita baixo também, porque eventualmente uma quantidade de gente muito grande acaba gerando um PIB per capita baixo em relação a outros países. Se você olhar a América Latina, o país está atrás aí de Chile, mesmo a Argentina, tá? Então, de uma certa Colômbia, tá? Em termos de PIB per capita. Claro que devido também à quantidade de pessoas que nós temos aqui no país, né? Dá uma olhada aqui, PIB per capita, renda per capita, crescimento do PIB. Vamos ver aqui, ó. PIB é esse que está aqui em azul. População e renda per capita. Né? Então, de uma certa forma, você tem um crescimento do PIB e uma renda colocada aqui. Não diz muita coisa aqui, talvez seja interessante. Aqui é uma comparação. Variação do PIB, crescimento em 2017 e em 2018. Então, a Argentina vem passando aí por também uma recessão bastante forte, teve queda em 2018, Bolívia, crescimento, Brasil muito pífio aí, perto do tamanho, né, da possibilidade, Chile 3,7 e tal. Venezuela é um caso à parte, né, não dá para pensar em termos disso daí, não dá para fazer uma comparação. Então, dá para ter uma noção da evolução do PIB nesses países da América Latina. Tá? Então, a gente está aí na rabeira em termos de condições ou capacidade de crescimento. Né? O que mais que nós temos aqui? O PIB per capita dos países da América Latina. Ó. Dá uma olhada. Ó. Em dólares, 25 mil dólares por pessoa no Chile, por ano por pessoa, né? Claro. Uruguai, 23. México, 20 mil. Que mais? Argentina, também 20 mil. Brasil, 16 mil. Colômbia, 14. Peru, 14. Paraguai, 13. Equador, 11. Bolívia, 7. Tá? Então, dá para ver, basicamente, que, claramente, apesar da nossa oitava, sétima economia do mundo, né, ainda, pela quantidade de pessoas, a gente tem, vamos dizer assim, uma produção per capita pequena em relação a que poderia ser. Agora, vocês acham que, de uma certa forma, o PIB per capita, ele mede a qualidade de vida que a gente enxerga no país? Alguém pode me responder isso? De Não, certa professor, forma, porque não necessariamente a quantidade que vai dar ali de valor, digamos, por cada indivíduo, é o valor que ele tem realmente. Alguma parte da população vai ter um valor maior do que os outros. No caso aqui, no Brasil, 16.154, certo? Vamos supor que seja isso, tá? A falta de outro número, algo próximo disso, provavelmente. Isso não quer dizer que nós tenhamos esse 16 mil distribuídos, né? Vezes 5, 4,5, 5, que seria o valor do dólar, o que essas pessoas têm por ano para utilizar. Tá? É óbvio que a gente tem um problema sério também, que é a distribuição de renda no país, que é algo relativamente complicado. A gente não conseguiu ainda achar um modelo que permita, como, por exemplo, o norte-americano, onde uma bem maior quantidade de gente tem acesso a recursos. Né? A gente ainda está passando por um processo, ainda não conseguimos chegar lá. Tá? Então, o PIB, muitas vezes, ele acaba mostrando um valor que não consegue chegar, né, para aqueles menos favorecidos ou nos quais a distribuição de renda não chegou. Tá? Então, por mais ou por menos, uns podem dizer assim, porque não estudou, porque não sei o quê, não sei o que, mas não está. Tá? Então, é algo também que a gente precisa entender. E, obviamente, existem outros índices, talvez mais interessantes,
com propriamente o IDH. Alguém ia falar também junto com a Cauana? Acho que é a Glicimara, não é? É isso mesmo, professor, que eu ia falar. Não dá para se basear porque algumas pessoas vivem melhor, né? Tem Isso. uma qualidade de vida melhor e outras já não, né? É. Se a gente olhar, tem muita gente cuja capacidade econômica é bem superior a esses 16 mil dólares por ano. E outros Sim. completamente inferior. Vamos ver o que temos mais uma meia dúzia, acho que só. Eu também tenho mais 6 minutos, a gente já vai estar se encaminhando para o final. 100 anos de história, futuro do Bolsonaro em um gráfico. Aqui é basicamente um indicativo, eu acho que vale a pena depois vocês darem uma olhada, que normalmente quando existe algum tipo de movimentação política, que a política e a economia elas são irmãs, né? Às vezes não se dão muito bem, mas elas são irmãs. Então, quando você tem estabilidade política, normalmente você tem crescimento econômico, não necessariamente, mas é normal que se tenha. E normalmente quando você tem alguma quebra, alguma coisa assim, ou ela dá um salto para cima, um salto para baixo. Então são coisas aqui. Então aqui dá para ver basicamente nesse gráfico a evolução de 30, né? O fim do Estado Novo, o golpe de 64, fim da ditadura, impeachment de Collor aqui, né? O PT derrota o PSDB, a gente teve uma área de crescimento, depois acaba caindo, tá? E agora a gente está prevendo aí se a gente vai para cá, se a gente vai para lá. Aí agora ninguém sabe mais ou menos onde é que a gente vai parar. A parte de serviços tem um crescimento relativamente, né, bom, né? Apesar do agronegócio tem puxado muito, mas o tamanho da área de serviços é muito grande, então ela impacta fortemente no nosso PIB. Observe aqui, ó, esse aqui é o PIB brasileiro, principalmente, ó, em azul aqui embaixo, é a parte o PIB de serviços. Em laranjinha aqui, a manufatura. Em verde, a agricultura e outros, provavelmente governo, alguma outra coisa aqui em cima. Então, observe que nós temos fortemente ancorados na área de serviços, tá? Felizmente, tá? Aí vamos ver, podemos discutir isso melhor. O que mais que nós temos para finalizar? Sim, o que são, já que é uns números que não batem muito, né? Esse aqui é de 2013, esses dados aqui são 2015, Então, esse dado é de 2013, os serviços estavam na casa desse daqui, mas eu resolvi trazer, apesar de não baterem muito, mas porque a gente entendeu o que é essa área de serviços. Temos comércio, educação pública e saúde pública, 17%, serviço imobiliário e aluguel, 8,3%, outros serviços, intermediação financeira e seguros, serviço de informação, transporte, armazenagem, correio. Então, quando a gente fala de serviço, estamos falando disso, tá? E também tem um outro número que se chama Produto Nacional Bruto, que é menos conhecido, vamos dizer assim, menos famoso que o irmão dele, o PIB. O PNB vamos dizer assim, é a soma no PIB de tudo aquilo que as empresas nacionais ganham no exterior. Então, se eu tenho uma multinacional, por exemplo, a Petrobras ou a Vale do Rio Doce. Então, a Vale do Rio Doce tem ações ou atividades fora do país. Então, tudo aquilo que ela produz fora do país é somado ao PIB, gerando PNB. Só que no PNB é retirado a produção daquelas empresas que são de capital internacional, mas que produziram no país. Perceberam? Então, existe uma soma e uma subtração. Então, acaba gerando, eventualmente, países com PNB inferior ao PIB, porque no PIB está somada a produção daquelas empresas multinacionais que produziram no país. E no PNB, não. Tá? Então, tem essas contas. Normalmente, um país com muitas empresas multinacionais, o seu PNB é superior ao PIB, como no caso, por exemplo, os Estados Unidos. Agora, no Brasil, o PNB é inferior ao PIB, né? Porque a gente tem muitas empresas multinacionais operando aqui e poucas multinacionais, vamos dizer assim, essencialmente brasileiras. Então, PNB e PIB tem essa diferença. Então, aqui ele fala basicamente sobre isso. O PIB per capita, a gente já falou, foi o primeiro indicador utilizado para analisar a qualidade.
Seu PIB per capita pode resultar baixo, já que a renda total é dividida, a gente já falou isso. É um bom indicador de qualidade de vida, a gente já discutiu essa questão, tá? Então, como medida de bem-estar, né, o PIB, de uma certa forma, ele ignora umas coisas importantes, né, que a gente acabou não discutindo ali anteriormente, talvez. Ele não inclui, né, a parte que não é medida na economia. Por exemplo, a economia informal. Tudo aquilo que acontece fora dos livros, vamos dizer assim, né, as vendas, as operações que não acontecem de maneira formal, certo? Elas estão fora do PIB. O PIB só mede aquilo que está dentro dessa condição. É tudo aquilo que é possível você, por exemplo, cobrar impostos. O que você não cobra imposto não está no PIB. Então, quer dizer que o nosso PIB é maior? Posso dizer que o nosso PIB é maior. A área, vamos dizer assim, que dos mercados que não estão organizados, que não são formais, elas formam também uma boa bola de dinheiro, vamos dizer assim, que, em tese, poderia estar dentro da formalidade, caso a gente tivesse outras condições, que talvez não é o caso a gente discutir aqui, porque a gente está fechando, basicamente. E, por último, a chamada, que a gente já falou, do IDH. Eu não queria terminar antes disso, eu tenho menos de 1 minuto, daqui a pouquinho já encerra. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma outra medida de indicador econômico interessante também, talvez seja importante para a gente poder identificar a qualidade de vida, tá? Então, aqui temos o IDH, relatórios, ele leva em consideração saúde, educação e renda, tá? Ele varia de 0 a 1, dá para a gente ver aqui claramente, né, algumas características, né, da nossa capacidade. A gente está em verdinho, na faixa de 0,75, 0,79. Os mais escuros aqui são os índices de IDH maiores, certo? E os mais escuros na faixa vermelha são os IDHs piores, tá? A gente pode dizer que nós estamos aí na 79ª, 80ª posição, certo? O IDH nosso vai, vamos dizer assim, a Venezuela vem caindo consideravelmente, mas era superior ao Brasil até alguns anos atrás. Então, a gente tem a ver que, basicamente, os países